E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Machado e você tá no canal Gustavo Machado, no canal que tá falando sobre qualidade de software, processos, ferramentas, tudo relacionado a teste. E o tema de hoje é quais são os processos que compõem a atividade de teste. Como nós sabemos, nós sempre falamos, teste não é só testar. A gente morre de raiva quando um desenvolvedor pega e fala, é só testar e tá pronto. Quando o PO, o gerente de projeto, pega e fala assim, mas é só testar, por que não terminou? Já faz 2 horas que tá na coluna de teste, porque isso não tá pronto? Nossa, isso aí deixa a gente doido, né? Então vamos aprender quais são os processos que a gente tem durante o teste pra gente poder falar para eles, ó, ainda tá testando por conta disso, eu tenho que fazer tudo isso daqui. É isso que é só testar. Então vamos lá, a gente pode dividir de algumas formas aqui. Eu quero mostrar 2 formas e qual que eu vou seguir e por que eu vou seguir. Embora eu esteja fazendo alguns vídeos mais técnicos, mais próximos do que seria a CTFL, esse vídeo eu não vou seguir 100% o que a CTFL fala, não porque eu não concorde, porque faz muito sentido o que ela fala, mas pra gente levar um pouco mais pro comércio, o comercial, né? O que realmente é utilizado, como realmente é feito na maior parte das empresas, pelo menos as que eu trabalhei, como que funcionava esse processo de teste aí, tá? Pensando num processo que eu tenho documentação, que eu tenho escrita de caso de teste e tudo mais. Quando a gente olha para um processo mais ágil, a gente acaba comendo algum desses processos aí, alguma dessas etapas, e aí a gente não tem escrita de caso de teste, uma parte mais burocrática de documentação, que o Agile prega muito disso, né? Mas vamos então ver quais seriam essas 2 formas, tá? A CTFL prega a divisão dos casos de teste em 6 etapas, beleza? E estes são planejamento do teste, monitoramento e controle do teste, análise do teste, modelagem do teste, implementação do teste, execução do teste e conclusão do teste. São 7, na verdade. Eu falei 6, mas está errado. Então a gente tem todos esses passos aí durante o processo de teste. No entanto, quando a gente olha para o lado mais comercial, empresarial, como acontece dentro da empresa, o que eu considero que realmente acontece é uma divisão em 4 etapas, tá? Elas, no geral, elas vão significar mais de uma aqui quando a gente compara com a CTFL. Então não estou aqui para falar se eu estou certo, a CTFL está certa, quem está errado. Não é para apontar defeitos, mas é para a gente entender de uma forma um pouco mais simples, inclusive para quem está começando na área de teste e não sabe quais são os processos da área de teste. A gente pode até ter entendido, beleza, tem que testar, eu tenho que avaliar um software, eu tenho que fazer inúmeros testes, existem técnicas, existem níveis de teste, mas o que compõe realmente esse processo de teste? Então vamos ver aqui, né? E as 4 etapas que eu considero importante, eu como eu dividiria elas, seria planejamento, implementação, execução e análise e monitoramento, tá bom? E agora vamos dar uma passadinha por essas 4 etapas, eu vou explicar o que eu considero que seria importante, o que fazer em cada uma delas, e eu deixo os comentários à disposição para todo mundo comentar o que acham, se vocês acham que estão certas essas 4 etapas, se tem mais, se tem menos, se a gente tem que seguir a CTFL à risca, tá bom? O chat está à disposição de vocês para vocês comentarem e ajudarem a gente a conversar sobre isso, porque esse vídeo aqui é para mim, para eu conseguir estudar, para eu conseguir mostrar meu conhecimento, mas também é para vocês poderem aprender e a gente trocar essa informação, que eu acho que é muito importante. Então, vamos para o primeiro. Como eu havia mencionado, o primeiro é o planejamento. No planejamento a gente tem uma série de checklists que a gente pode fazer para ver se nós estamos aptos a começar a parte de teste. Então tá, o que o planejamento quer? Ele quer descobrir o que testar, ele quer descobrir como testar. Então, o que a gente vai fazer para a gente descobrir isso? Aonde que essas informações vão estar? Basicamente, a gente tá falando de projetos ágeis, né? Então, isso aí vai estar na história de usuário que está sendo desenvolvida. Na história de usuário que está sendo escrita e vai ser desenvolvida, tá bom? Então, eu poderia falar que o processo de planejamento de teste começa durante a planning, durante os refinamentos, durante toda aquela conversa que a gente está tendo com todo o time de desenvolvimento, Scrum Master, Product Owner, os devs e os QAs, para descobrir o que vamos desenvolver, o que queremos entregar, como queremos testar, quais são os critérios de aceite. Então, a etapa de planejamento já começa aí, e eu diria que ela termina quando a gente supre todos os checklists que a gente precisa aqui, e estamos aptos a partir para o próximo, que seria a implementação. Mas então vamos ver, porque tem mais alguns pontos que eu
separei aqui. Depois de lermos as histórias e entendermos os requisitos, a gente tem que avaliar a necessidade de massa de teste, a gente tem que definir o ambiente de teste, se isso já não está definido em algum critério de aceite, ou alguma definição de aonde os testes devem ser executados, ou se essa história de usuário vai ter algum critério específico. Também é nesse momento que a gente define mais ou menos quanto tempo nós vamos gastar com teste, já que existe a estimativa para desenvolvimento, também existe uma estimativa para teste, já que a gente quer ter uma estimativa geral de quanto tempo a gente demora para entregar a história, porque é muito importante. Geralmente uma história não é entregue se ela não foi corretamente desenvolvida e testada. Então o teste faz parte do desenvolvimento para entrega, então as horas de teste devem ser levadas em consideração para a gente conseguir considerar essa história como terminada, beleza? O próximo passo, depois que a gente entende quantidade de testes, quais testes, tempo que a gente vai gastar, priorização. Como nós vamos começar a fazer esse teste? Quais serão os mais importantes? Porque a gente pode usar, por exemplo, a regra de Pareto, que é bem famosa para isso. Geralmente, 80% dos problemas vão estar em 20% do esforço. Então, se a gente escolher a quantidade de testes corretas, os 20% corretos, a gente vai conseguir encontrar a maior parte dos defeitos dessa história em questão. E por fim, eu diria que uma listagem em alto nível dos testes que devemos fazer é muito importante também. Pelo menos escrever o título, a gente sabe, preciso testar isso, preciso testar tal coisa, esse cenário é importante. Dessa forma, nós vamos ter uma noção de todos os testes que devemos fazer, quais são os mais importantes, dessa forma a gente pode prosseguir para o próximo passo. Não existe nada que fala quanto tempo eu devo gastar exatamente na parte de planejamento para depois partir para a implementação dos testes. No entanto, agora na implementação, espera-se que a gente termine essa etapa antes que a história fique pronta para a gente testar. Porque senão o teste vira um gargalo. A gente não quer isso. A gente quer estar 100% pronto quando a história for liberada para a gente testar. Para a gente não ter atraso na parte de teste, já que a parte de teste ela geralmente ocupa um pequeno espaço de tempo na história por conta de todo o período de desenvolvimento que é gasto e a gente não pode perder tempo com isso. Então é muito importante a gente saber isso na parte de implementação. Então, se eu precisar fazer um planejamento mais rápido, vou gastar mais tempo com implementação para eu estar pronto na hora de liberar a história, a gente está pronto para testar, então faça isso. A gente tem que gerenciar o tempo nesta forma. Então eu diria que essas duas etapas, planejamento e implementação, devem ficar prontas até no máximo um dia ou no dia que a história for liberada para a gente, tá bom? Então agora vamos terminar de passar os passos da parte de implementação, que realmente seria isso. A criação dos casos de testes efetivamente, a criação da massa de dados para os testes, se necessário, e também a preparação do ambiente, caso precise de algum ambiente específico, ou se a gente está falando, por exemplo, de algum teste de performance, a gente vai precisar montar alguma outra coisa. Então, preparação do ambiente, massa de dados e a escrita dos casos de testes entra aqui. E também se a gente estiver falando de testes automatizados, tá bom? Embora a gente pode ter uma pipeline de processos, um para teste manual e outro para testes automatizados, mas seria nessa parte que a gente realmente está escrevendo os testes, independente se ele é manual ou se ele é automatizado, tá bom? Automatizado a gente estaria escrevendo script em algum framework, o manual a gente estaria escrevendo num caderno de testes, que existem algumas ferramentas, por exemplo, Jira, TestRail, Trello, eu acho que não tem para gestão de testes, mas a gente pode colocar dentro do próprio card. A gente também tem um AdaptaVist, eu acho que morreu o AdaptaVist, não sei, mas a gente também tem o Azure DevOps, que ele tem toda a parte de desenvolvimento, então eu posso escrever também testes dentro dele, tem uma parte de gestão de caderno de testes, então tem muitas ferramentas aí, não cabe esse vídeo a isso, mas é isso aí que a gente tem de ferramentas que eu conheço e me lembro agora. Então a gente pode passar para a etapa 3, que é de execução propriamente dita dos testes. O que a gente vai fazer aqui é executar os testes. Então a gente vai pegar o que a gente tem no nosso caderno de teste e a gente vai começar a fazer passo a passo de acordo com o que queremos testar. Também, caso ocorra problemas, é nesta etapa que a gente vai fazer o report de bugs. Então a gente vai estar testando e ao mesmo tempo já colocando o status dos nossos testes. O teste passou, ele falhou nesse status, eu vou abrir um bug com todas as características e steps para a reprodução desse bug. É muito importante a gente saber também como abrir um bug de uma forma correta e como classificá-los também. Inclusive vai sair vídeo no canal aí para depois sobre abertura de bugs, classificações, processos. Não que exista uma forma certa e errada, mas existem formas mais eficientes que garantem até uma maneira mais fácil de a gente priorizar esses bugs. Então, a gente vai ver isso em outros vídeos. Eu já trabalhei em lugares que a gente já classificou bugs de maneiras diferentes. Para cada uma das empresas, trabalhei a forma que funcionava para elas realmente funcionava. Então, reforço, não existe forma certa ou errada, existe a forma que
a empresa, você, o time gosta ou acha mais efetivo pro contexto que a gente tem, tá bom? Então a gente vai ter vídeo aí depois, então fique esperto, liga o sininho, curte o vídeo, se inscreve no canal que vai ter bastante coisa aí pra frente mais, beleza? E agora vamos para a quarta etapa. A quarta etapa é a parte de análise e monitoramento. O que a gente vai fazer aqui? Provavelmente dito, analisar os resultados. Então a gente teve todos os testes que nós fizemos, nós tivemos os testes com sucesso, nós tivemos os testes com falha, agora a gente tem que avaliar segundo os nossos critérios de aceite se isso garante que a história pode ser entregue para o usuário ou se a história vai ficar bloqueada e todos os testes ou bugs precisam passar para a gente liberar. Isso vai depender muito do time, da empresa, e para isso a gente tem um nome conhecido, né, que são os critérios, são as definições de pronto e as definições de concluído, que inclusive vai ter vídeo disso também, tá? Já fazendo a minha propaganda também vai ter vídeo disso daí, é bem interessante, a gente consegue tirar muita informação legal disso daí, tá? Então, essas definições de pronto são muito importantes pra gente saber se a história pode ir ou não, e é uma das etapas da análise também. O profissional de teste participa, mas a gente também tem o time de gestão, de liderança, que geralmente vão ser os responsáveis por falar assim, não, pode ir, não pode ir. Também é nessa etapa que a gente tem a coleta de feedbacks do cliente, então a gente vai fazer os testes, a gente vai liberar para o cliente, ele vai utilizar o produto, ele vai saber se tá bom, se não tá bom, a gente tem que corrigir. Geralmente quando a gente fala de ágil, a gente tem reuniões para isso, né, que seria a review, e a review é o momento que a gente mostra o software pro cliente, né, num ambiente controlado e tudo mais. Então uma forma dele analisar pode ser que a gente pode falar que essa coleta de feedbacks e análise do cliente vai acontecer nessas reuniões, mas também se a gente está falando, por exemplo, de testes alfa e beta, pode ser que eles são feitos nessa parte também. Depois que a gente terminou todos os testes de sistema e aceite feito pela gente, a gente pode passar para um ambiente controlado pro cliente fazer. Então dá para fazer muitas coisas, depender muito do processo da empresa. Já trabalhei com uma empresa que não tinha esse processo, que ela só liberava realmente quando estava tudo correto. Já trabalhei com uma empresa que trabalhava com esse conceito de sandbox, onde o cliente tem um ambiente que ele pode mexer. Então vai variar bastante, tá bom? E por último, a gente tem a parte de monitoramento. Mas não é um monitoramento que acontece só nessa última etapa. A gente pode dizer que esse monitoramento fica completo nessa última etapa, mas é um monitoramento completo de todo o processo. A gente pode falar que vão ser dashboards ou alguma outra ferramenta que a gente vai utilizar, mas é uma análise, é um monitoramento, né, sobre como está o andamento, se estamos demorando, se temos uma cobertura eficiente de testes, quantidade de bugs abertos. Não que quantidade de bugs abertos influenciam que eu não tenho qualidade, porque talvez se a gente está abrindo e fechando muito bug, significa que a gente está entregando qualidade, que a gente está encontrando todos os problemas. A abertura de bugs pode significar um monte de coisa, na verdade. Então, isso é até um vídeo interessante, uma discussão bem interessante para a gente fazer. Inclusive, eu já deixo aí. Você acha que abrir muito bugs é bom ou é ruim? Isso é um entendimento de qualidade alta ou uma qualidade baixa do produto, do software, do time de teste? Então, deixe seu comentário sobre isso aí, tá bom? Então, com isso, a gente passa por todas as etapas que eu considero importantes e relevantes no processo de teste. Claro, não considerando o que a CTFL fala, considerando mais o que eu vejo no ambiente comercial. Não que a CTFL esteja errada, reforço isso também. Então, a gente pode encerrar por aqui. Agradeço a todo mundo que continua vendo o vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? A gente se vê por aí. Tchau, tchau.